Olá a todos. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem sobre os impactos do neoliberalismo no Brasil. Entender primeiro o que é neoliberalismo, entender que muitos autores, né, muitos pensadores, principalmente da escola austríaca de economia, entendem que não existe neoliberalismo, né, que do ponto de vista conceitual é um erro falar de neoliberalismo. Seria basicamente o que? O neoliberalismo seria basicamente a retomada do liberalismo clássico, a retomada dele enquanto políticas de Estado. Né? E para a gente entender isso, no Brasil, a gente precisa entender que a partir dos anos 70, principalmente pela crise do petróleo, que começa nos Estados Unidos ali, e ela se arrasta para o mundo inteiro, começa a se questionar, né, toda a política de bem-estar social, né, a política de manter o nível de qualidade de vida alto através de serviços públicos. Né? Isso é meio que colocado em xeque e, de fato, as economias elas demonstravam que não estava dando mais para suportar esse gasto excessivo do Estado com serviços públicos. Né? E nos anos 70, então, a gente começa a ter profundas críticas a esse modelo. Né? O destaque aqui é para Margaret Thatcher, na Inglaterra, que foi conhecida por muitos como a Dama de Ferro. Né? A Dama de Ferro no sentido de desafiar o estado de bem-estar social, né? O estado inglês, né? De promover as privatizações que ela promoveu, de ir contra as políticas trabalhistas, de enfrentar o Partido Trabalhista que tem até hoje muita tradição na Inglaterra. A gente destaca a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, pessoas que beberam muito da fonte da Escola Econômica de Chicago, que alertava muito para isso, né? Para esse perigo que era real, né? Que já era real, né? Deixou de ser um perigo e passou a ser passou a ser um problema real de gastos excessivos do Estado. Né? E começa a se tornar uma tendência no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e com a Escola de Chicago, na Inglaterra, né? Na Europa, a gente tem a Margaret Thatcher sendo a, a pessoa mais influente no, nessa implantação do sistema neoliberal, né? Que é basicamente o que? Uma retomada do laissez-faire, né? Que é deixar a economia andar com as próprias pernas, tirar a participação do Estado, diminuir a intervenção estatal na economia, né? Diminuir gasto, política, choque de gestão, redução de gastos. Isso no Brasil, né? No Brasil isso vai vir de uma forma diferente, vai vir um pouco depois, vai vir já nos anos 80, com o fim da ditadura militar. A gente sabe que uma herança muito grande do governo militar foi o grande número de estatais. Né? A trajetória da ditadura militar no Brasil, ela foi o quê? De uma criação excessiva de empresas estatais e um fomento muito grande das políticas públicas de desenvolvimento nacional, de nacionalismo. Né? Então, o gasto do Estado atingiu níveis absurdos. Né? A prática dos governos militares de pegar emprestado para investir no Brasil em áreas que não estavam tão desenvolvidas assim, né? Como a parte de infraestrutura, a parte de logística, de transporte. Isso foi muito comum durante o governo militar. E acontece que a economia começou a dar sinais sérios, né, de que comprometer essa grande parcela do PIB com empréstimos internacionais, isso mais tarde essa conta viria
e, e uma economia que não correspondeu muito bem a todo esse investimento que foi feito, né? Essa ideia nacionalista, né? Esse grande número de criação de empresas estatais, a economia começou a dar sinais de que era preciso colocar as coisas em ordem, era preciso mudar, mudar a direção dos planos econômicos, porque porque a bomba ia estourar. E quando a gente olha, é até engraçado, a gente pensa que a ditadura militar no Brasil acabou porque teve uma participação popular em prol da democracia. Não, não foi só isso, né? Eu diria que esse também não foi o principal motivo, né? O principal motivo foi o quê? Foi que os militares já não sabiam mais o que fazer com essa bomba que iria estourar. Então surge autores economistas brasileiros vão beber dessa fonte neoliberal, né? De olha, a gente comprometeu grande parte do PIB brasileiro com dívida, o nosso estado, o endividamento está muito alto, e consequentemente a nossa política cambial ela está fracassada, ela não está ok. Então é preciso mudar o rumo de como está sendo gerida a macroeconomia do país, né? E a gente tem então o que? A ascensão dessas ideias neoliberais ou liberais, a gente tem a ascensão dela já no final dos anos 80, né? Principalmente com o governo Collor, né? E o próprio Estado brasileiro ele era retratado como algo muito grande, né? Como algo extremamente que mais atrapalhava do que ajudava, né? O Estado era retratado dessa maneira, né? Como um problema na nossa vida, né? Então o governo Collor ele inaugura essa percepção, essa transição, né? Do, do verdadeiro choque de gestão, né? E aí a partir do governo Collor começa todo o processo, né, de privatização, né, todo o processo de transição desse modelo de economia estatal, nacional, para o quê? Para buscar o quê? Atrair investimentos externos, investidores estrangeiros, diminuir o endividamento do Estado e, consequentemente, buscar uma folga no PIB do país. Né? Então, isso é inaugurado com o governo do Collor. Né? E, de fato, a gente pensa que dos anos 80, do final dos anos 80, né? Aí a gente tem o governo Collor, né? E o FHC, e depois o Lula e tal. De maneira macroeconômica, não houve grandes alterações, né? Há ainda essa visão de que, de que o Estado brasileiro ele precisa ser reestruturado, né? De que há diversos elementos no Estado brasileiro que precisam ser reestruturados, né? E começa a ter toda começa a ter toda uma política nesse sentido, né? Tomadas de decisões nesse sentido, né? O que a gente pode destacar aqui como mais impactante é que, de certa forma, né, quando o Lula assume o poder, né, quando o PT assume o poder, houve muito medo por parte do mercado internacional de que o Lula ele fosse algo parecido com o Chaves na Venezuela, né, que era uma política totalmente nacionalista, de controle do Estado sobre a economia, de não, do país
literalmente não dá liberdade nenhuma econômica para o país, né? O país ficou preso, refém ao Estado chavista, e se achava muito que isso poderia acontecer no Brasil com a figura do Lula, né? A verdade é que isso não aconteceu, não aconteceu, definitivamente isso não aconteceu. A gente olha para os dados e percebe que o setor financeiro ele continuou crescendo desde os anos 80 até os dias de hoje. O setor dos bancos privados, o setor financeiro, né, que é o setor que ganha, de certa forma, que consegue obter mais lucros com essas privatizações, né, com essa chamada de investimento externo, eles continuaram, e as políticas macroeconômicas elas se manteram, né? Que é fazer com que o país ele sim, ele buscasse um nível de desenvolvimento. Lógico que o governo do Lula, o governo do PT inaugura uma preocupação com a classe trabalhadora, né? E vai caminhar com programas sociais nesse sentido, mas a trajetória econômica ela não muda muito do FHC para o Lula, se a gente for parar para ver mesmo, né? Ela não muda muito. Você tem, por exemplo, um dos grandes pilares, né, que fez a economia petista, um dos elementos principais foi a concessão de créditos para os pequenos produtores, né? Eu vou conceder crédito aos pequenos produtores para fazer com que o mercado nacional se desenvolva, aqueça e, de certa forma, consiga até mesmo competir com os grandes mercados internacionais. Então, houve essa política de crédito ali em 2007, antes da crise de 2008, houve essa distribuição de crédito massiva que buscava fazer esse desenvolvimento nacional, esse nacional desenvolvimentismo. Mas aliado sempre o quê? Aliado sempre com essa preocupação de que o Brasil fosse um ambiente harmonioso, um ambiente atraente para investidores estrangeiros, né? Essa preocupação ela sempre existiu no governo do PT. Há diferenças claras, né, entre o FHC e o governo Lula, há diferenças claras, mas há esse ponto comum entre os dois, que é fazer com que o Brasil se tornasse uma terra agradável para investimentos estrangeiros, né? Mas acontece que o quê? Que o pilar da economia brasileira nesse período foi a concessão de crédito para as pessoas, a concessão de crédito aos pequenos produtores, aos pequenos empreendedores. E o que? Isso amplamente divulgado, né, pelo BNDES, fazendo empréstimo junto à China para fortalecer os produtores nacionais, né, aquela coisa toda, empréstimos feito em nome do BNDES para injetar dinheiro na economia nacional. Mas acontece que, quando a gente olha para a prática, essa política não se pagou. Definitivamente essa política não se pagou. A injeção de crédito na população brasileira, para fazer com que a população brasileira ela pudesse criar novas tecnologias, aquecer a economia nacional e criar maior índices de produtividade na população brasileira, nos indivíduos, isso não aconteceu, né? O que aconteceu foi o quê? Foi uma política de crédito que, ao invés de incentivar o empreendimento, os empreendedores, ela incentivou o consumo de bens teoricamente simples,
de bens que não agregam valor para a produção dos indivíduos, né? Bens que não agregam valor não agregam valor para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento do país enquanto nação, que não gera riqueza, né? Foi uma política de crédito que acabou fazendo com que a população simplesmente consumisse bens de valor meramente simples, né? Bens de consumo primário, digamos assim, né? Não houve um investimento de crédito nas pessoas e nas empresas das pessoas, muito pelo contrário. E hoje a gente olha para a população e vê, né, grande parte da população brasileira endividada, grande parte da população brasileira sem poder poupar dinheiro, é muito o reflexo dessa política de concessão de crédito